Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Mika e depois de 3 anos eu li um romance de época. Gente, vocês não sabem a minha felicidade de ter conseguido ler um romance de época depois de tanto tempo. Pra quem não me acompanha há muito tempo, é novo por aqui, não deve saber, mas o gênero romance de época foi o meu gênero favorito durante muitos anos. Eu sempre fui daquelas pessoas que amavam colecionar as séries publicadas pelas editoras. Tanto que na primeira vez que eu tive que vender boa parte da minha coleção de livros, eu tive que abrir mão das minhas coleções de romance de época e isso partiu muito o meu coração, porque eram coleções assim que hoje você não encontra facilmente, séries e edições que não publicam mais. Então hoje eu ainda me arrependo muito de ter vendido esses livros, mas eu precisava, porque não tinha lugar, não tinha espaço em casa. Eu morava ainda num lugar assim super pequeno, então foi somente depois de muito tempo que eu consegui ter uma estante e assim, né, fomentar a minha coleção de romances de época. Só que eu não contava que nesse meio período eu ia acabar não lendo mais esse gênero. Pois é, gente, eu não sei dizer pra vocês o que de fato aconteceu, mas na primeira vez que eu vim aqui pra Espanha em 2022, acho que foi 2022, foi a última vez que eu tentei ler um romance de época. Eu trouxe um livro da Sarah MacLean, só que a leitura simplesmente empacava, eu não conseguia avançar. Foi um livro que eu tentei várias e várias vezes e eu não consegui. Eu imagino que pelo fato de eu estar em outro país, não estar perto da minha família, isso tem influenciado o meu ritmo de leitura, até porque eu também não consegui ler muito livro, né, nessa época que eu fiquei aqui durante esse tempo. Mas mesmo depois retornando ao Brasil, eu não tinha vontade de ler livros de romance de época. Aquele amor, aquele prazer que eu sentia lendo, simplesmente não existia mais. E eu cheguei à conclusão de que talvez eu estivesse saturada, porque querendo ou não, romances de época segue uma fórmula muito clichê, muito básica. Tem ali algumas diferenças dependendo do estilo de escrita do autor, mas eles são muito parecidos. E eu acho que eu cheguei num ponto de amar tanto gênero, de ler tantos livros, que já não fazia mais diferença pra mim qual era o livro que eu estava lendo, qual era o autor que eu estava conhecendo, porque tudo acabava sendo muito parecido. E desde então, né, passado esse tempo, eu simplesmente nunca mais li um romance de época, eu nunca mais me interessei pelo gênero, via os lançamentos, às vezes me dava até uma vontade de comprar, mas aquele amor inicial que eu sempre senti não existia mais. Até que 2024, mudanças estão acontecendo na minha vida, como vocês, né, já devem estar percebendo. Meu ritmo de leitura tá totalmente diferente de anos atrás. Eu saí das redes sociais, desativei o Instagram, para quem não sabe, e esse tempo fora das redes sociais tem me influenciado de uma maneira assim muito positiva. Aquela pressa para ler os lançamentos, de ter que sempre produzir conteúdo, não tem mais isso agora que eu estou fora das redes sociais. É claro que eu sempre tento, né, continuar lendo para trazer conteúdos para vocês aqui no YouTube, mas não é aquela pressão de estar sempre fazendo lista, estar sempre lendo alguma coisa, mostrar que eu estou produzindo. E nisso, procurando na Amazon, eu tava em busca de algum livro do Prime Reading, porque no momento eu tô sem Kindle Limited, e aí eu vi um livro de romance de época da Lohane Heff, uma autora que eu amo demais, uma autora assim incrível, e eu vi que esse livro estava disponível no Prime Reading, que Era Uma Vez Uma Impostora. Então eu resolvi pegar emprestado e tentar novamente dar uma chance depois de tantos anos para o gênero. Obviamente que deu muito certo, né, gente? Porque senão eu não estaria fazendo esse vídeo aqui pra vocês. E é sobre ele que a gente vai conversar hoje nesse vídeo de resenha e indicação. Esse romance da Lohane Heff, uma nova série dela, que foi minha última leitura e que me fez voltar a gostar do romance de época, a me interessar por esse gênero. Eu tô bem animada para falar sobre esse livro com vocês. Eu espero demais que vocês gostem desse vídeo. Desculpem a introdução gigantesca, mas eu precisava contextualizar vocês a minha relação com esse gênero que eu tanto amava e hoje eu não estava lendo mais. Mas agora a gente vai entrar aí na resenha, na história, no porquê que eu gostei desse livro, então espero muito que vocês gostem. Deixa like nesse vídeo se você curte o conteúdo, se inscreve aqui abaixo também no canal, vem fazer parte dessa comunidade e me conta se você gosta de romance de época ou não, eu vou adorar saber.
Uma Vez Uma Impostora é o segundo volume de uma série nova da Lohane Heavy. Eu não sei dizer pra vocês qual é o nome da série porque eu não pesquisei. Eu peguei esse livro no Prime Reading de forma muito aleatória, eu tava pesquisando ali, então eu não vi muitas informações a respeito da série, quem são os personagens principais. Eu só realmente peguei emprestado e tentei ler. E pelo fato de eu estar tanto tempo sem ler algo do gênero, vai fazer 3 anos, né, mais especificamente, eu acho que isso ajudou um pouco a minha leitura, porque era como se fosse a minha primeira experiência lendo romance de época, mas ao mesmo tempo era uma história conhecida, era um clichê que eu sabia como ia se desenrolar, que eu entendia qual era o contexto, como que seria ali mais ou menos, né, o romance. Então parecia uma novidade, mas também foi aquele abraço que o gênero, né, depois de tanto tempo me deu. E nessa história a gente vai conhecer a Penelope Roprice. Ela é assistente do Hugh, o Duque de Kingsland, e ela trabalha para ele já tem 8 anos. Primeiro ponto importante é salientar que normalmente mulheres não trabalham como assistente, tá, gente? Principalmente de um duque, uma pessoa com tanto poder na aristocracia. Mas a Penny foi com a cara e a coragem, se inscreveu para o cargo e acabou sendo contratada por ele. Desde então ela tem sido a sua fiel escudeira. Sempre que existem acordos de negócios, investimentos interessantes que o duque pode fazer, ele sempre pede a opinião da Penelope, porque ele acredita que ela é muito assertiva, uma pessoa muito inteligente, que faz bem o seu trabalho. Então ele tem ela em alta conta. A relação deles é muito estreita, mas não passa de ser uma relação profissional. E acontece que depois de tantos anos, né, 8 anos trabalhando para uma pessoa, a Penelope acabou se apaixonando pelo Kingsland. Todas as características que as pessoas poderiam entender como intimidante, ela gostava. Isso sempre chamou muita atenção nela, e quanto mais ela trabalhava para ele, mais ela conhecia, mais ela se apaixonava. Só que um relacionamento entre uma plebeia e o duque é basicamente impossível. A gente tá falando de Londres, 1870, alguma coisa. Os nobres sempre se casam com mulheres, damas da alta sociedade, e ela tem um passado ali que pode também colocar tudo a perder. A gente não sabe direito o que ela esconde de verdade, mas a gente sabe que é uma coisa bem escandalosa que pode trazer muitos problemas para ela. E nisso, o Kingsland, o duque, ele tá procurando uma esposa. Ele já tem 34 anos, ele acha que já tá na hora de casar, de ter filhos, até para mesmo ter ali um herdeiro. Só que no ano passado ele resolveu ele mesmo escolher a tal noiva para ser a duquesa, e ela acabou o rejeitando. Então ele acabou passando ali por esse grande escândalo, mas sem desanimar, ele resolve que vai continuar procurando uma futura esposa, mas ele resolve passar a tarefa de escolher a mulher para a assistente, a Penelope. Então ela vai ter que ajudá-lo a escolher a sua futura esposa. Como eu disse para vocês, esse é um romance assim bem básico do gênero. Tem muitos outros enredos parecidos em outras séries, em outros livros, mas não deixou de ser uma história extremamente prazerosa para mim. Eu amo protagonistas que são frios, que são um pouco mais difíceis de falar sobre os seus sentimentos. Então eu gostei demais da personalidade do protagonista, o Duque, porque ele é uma pessoa muito altiva, uma pessoa que sempre pensa mais antes de fazer as coisas, e demora um pouco para ele se abrir para as outras pessoas, para ele ter essa confiança. Mas a relação dele com a mocinha, ela é muito intensa e muito estreita. Então, mesmo que ele não saiba muito sobre o passado dela e que ela seja apenas uma assistente, eles são extremamente próximos. Eles têm ali uma relação muito cordial, muito bem educada. Sempre que ele precisa tirar uma dúvida a respeito de uma coisa, ele sempre procura a opinião dela, porque ele leva muito em questão aquilo que ela vai falar. Então, eles têm ali um laço muito estreito e muito fofo da gente ver, né? Um laço muito profissional, que a gente torce muito para sair da esfera profissional e ir, né, para uma parte um pouquinho mais, né, mais amorosa. Mas pelo fato do Duque ser mais fechado, mais frio, ele demora para perceber esses sentimentos que ele sente pela mocinha. Ele vai começando a sentir ciúme dela, vai começando a sentir desejos sobre ela, só que ele acha que tudo aquilo não tem nada a ver com paixão, é apenas, sei lá, um desejo momentâneo. Ele começou a percebê-la como mulher, até ele perceber de fato que ele a ama, que ele gosta da presença dela, demora um tiquinho. Então a história, ela pode parecer
parecer rápida inicialmente, mas ela demora um tanto para se desenvolver. A Penélope, eu gostei demais, assim, da narração dela. Ela é uma mocinha extremamente à frente do seu tempo. Primeiramente, ela é plebeia, então ela vem de uma família que não tem dinheiro, que não tem títulos e posses, então ela teve que aprender muito cedo a se virar sozinha. Ela perdeu seus pais de uma forma muito repentina. Então foi uma mocinha que acabou tendo que fazer muitas coisas para conseguir sobreviver. E isso foi, querendo ou não, formando o seu caráter, que é de uma mulher extremamente forte e empoderada, que vai atrás dos seus objetivos. É uma mulher extremamente eficiente, mas é uma mulher que a gente percebe que tem ali as suas questões. Ela é muito solitária, ela quase não tem amigos, porque ela foge do passado. E esse passado, que a gente não tem muita noção do que de fato aconteceu, é muito perigoso, principalmente porque ela não conta para o chefe quem ela foi de verdade, quem ela era, o que aconteceu. Ela omite essa informação. Então a gente sabe que tem uma bomba ali e que ela pode estourar a qualquer momento. Então a gente vê uma personagem que, por um lado, é muito forte, uma menina que consegue fazer tudo sozinha, é independente, mas ao mesmo tempo é uma pessoa carente, que às vezes quer uma afeição. Ela é apaixonada por um homem que não pode ter, o seu passado a persegue. Então ela tem muitas camadas que a autora vai abordar aí ao longo desse livro, que faz com que o leitor se identifique muito com ela. Eu gostei demais da Penélope, eu achei ela extremamente doce, fofa, também divertida, um pouco autoritária em alguns momentos. E eu amei a relação dela com o Duque, principalmente porque era uma relação de muito respeito. Os dois se consideravam iguais, apesar dele ser super mais rico e ter um título e ser, enfim, o chefe dela. Ainda assim, a relação deles era meio que par a par, sabe? Ele a considerava uma pessoa extremamente eficiente, uma pessoa que ele podia contar. E eu gostei demais como a autora foi transformando aos poucos essa relação em algo a mais. Então o livro, ele foca mais nesse romance mesmo, na relação entre os dois personagens, porque são os personagens principais e eles vivem na mesma casa, então a gente vê muito o mundo deles juntos, ali eles estão extremamente interligados. E a autora também trabalha a questão pessoal de cada um, os seus segredos, o que eles escondem um do outro. Eu tinha ali uma breve noção do que poderia ser o segredo da Penélope, apesar de eu não ter acertado de fato. A autora, ela dá umas pistas ali, você consegue entender, então é mais fácil de você prever. Agora, o segredo do Duque, porque ele esconde um segredo, gente, eu sinceramente achei uma pedrada, basicamente, porque eu não consegui imaginar esse plot. Eu acho que a autora, ela conseguiu me surpreender muito positivamente nisso. E a Lohane, ela faz muito isso, né? Quem leu os Irmãos True Love sabe que o primeiro e o segundo livro sempre são os mais impactantes, porque eles têm plots muito bons, principalmente o plot do primeiro livro do Mickey. E eu sinto que ela repetiu o mesmo feito aqui. Não tem nada a ver o plot com o outro, tá? Mas eu senti que ela trouxe essa surpresa pro leitor, e isso pra mim foi um ponto extremamente positivo. E assim, gente, foi uma leitura extremamente prazerosa. Eu li o livro em um dia e meio, vamos dizer assim, porque eu comecei num dia e terminei no outro. Eu li 50% em apenas uma noite, foi incrível, porque faz muito tempo, eu sempre comento aqui com vocês, a questão do meu ritmo de leitura não ser o mesmo de 5 anos atrás. Então, quando eu falo pra vocês que eu li um livro muito rápido, que isso me deixou realmente impressionada e muito feliz, é porque faz muitos anos mesmo que eu não consigo ler algo tão rápido, sabe? Então eu fiquei muito feliz mesmo de ter lido um romance de época, ainda mais um gênero que eu sempre gostei, mas que eu tinha tanta dificuldade de voltar a ler, porque não me interessava mais, porque eu tava saturada, porque as histórias pareciam tudo iguais, e de repente encontrei um livro que não somente me deixou presa, mas também me fez voltar a amar um gênero e me fez ter até vontade de ler outros livros da série e outros livros que foram lançados aí. Então eu acredito que essa experiência acabou reacendendo em mim a chama e o amor que eu sentia por romances de época. Eu me deslumbrei com essa história, com o desenrolado romance, principalmente nas cenas de ciúmes, que eu achava a coisa mais fofa e divertida. Gente, sério, uma cena de ciúmes bem feita não tem pra ninguém. Cenas também em que o mocinho precisa cuidar da mocinha que tá doente, que pra mim também é um plot maravilhoso. Pra mim, todo livro de romance de época
tinha que ter essa cena de cuidados, porque eu acho extremamente terna, cativante, aproxima muito os personagens. Então foi aquele tipo de leitura que a cada 5 segundos eu queria suspirar, porque tava sendo super gostoso, eu tava amando o desenrolar do relacionamento, amando os personagens, adorando a escrita que é muito fluida, muito fácil de você ler. E reitero, né, de um gênero que eu sempre amei, que eu sempre tive muito carinho, mas que fazia muito tempo que eu não pegava um livro para ler porque eu não me interessava. Então terminei o livro realmente com o coração cheio, com muita vontade de indicá-lo para vocês, já pensando aí nas minhas próximas leituras que sim vão envolver romance de época. Eu acho que já deu, né? Já deu dessa pausa de 2, 3 anos sem pegar um romance de época para ler. Eu acho que pegar esse livro da Lohane e finalizá-lo me fez perceber que essa fase onde eu não tava lendo aquilo que eu amava passou. Eu acho que agora a Mika, a viciada em romance de época, vai botar com força total. E eu espero colocar todos os livros lançamentos atrasados em dia. Então, tomara que dê certo, tomara que eu continue com essa mesma animação. E espero que você que gosta também do gênero leiam esse livro. Como falei pra vocês, não posso dizer que é o melhor romance que eu já li. Não, gente, tem outros da Lohane que eu gosto muito mais, mas Era Uma Vez Uma Impostora me conquistou porque veio quando eu precisava. Ele reacendeu aquilo que estava muito tempo perdido, que estava um tanto estagnado pra mim. E essa sensação pra mim não tem preço. Quando você lê algo que você sempre amou e que perdeu um pouco do sentido pra você ao longo do tempo, mas depois você conseguiu se reconectar novamente, eu acho que isso nada paga. Então eu fiquei muito feliz com essa leitura, por isso que eu estou aqui indicando pra vocês. Recomendo demais o livro, se você tem Prime Reading, se não me engano ele também tá disponível no Kindle Unlimited, mas pode ser uma informação que vocês precisam averiguar. De toda forma, fica aí a recomendação, eu fiquei muito feliz com essa leitura e com certeza espero voltar aqui com mais leituras feitas de romance de época. E é isso, gente, esse é o vídeo de hoje. Nossa, eu tô realmente muito feliz, sério, vocês não têm noção da minha felicidade de ler um livro e de ter finalizado tão rápido, de ter gostado e de ser de um gênero que eu sentia muita falta de ler. Espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa indicação, e a gente se encontra no próximo. Um grande beijo, tchau!